Questão da banca FCC do ano de 2013. O tamanho de uma organização, letra A, afeta a estrutura em uma relação crescente e o seu impacto é mais importante à medida que a organização se expande. Letra B, afeta a estrutura em uma relação decrescente e seu impacto é menos importante à medida que a organização se expande. Letra C, não tem qualquer impacto sobre a estrutura. Letra D, terá maior impacto quando a organização possui uma estrutura descentralizada. E letra E, terá menor impacto quando a organização possui uma estrutura centralizada. Então, vamos analisar aqui. A primeira letra, a gente pode eliminar a letra C, que o tamanho tem impacto na estrutura, tá? Afeta a estrutura em relação crescente, ou seja, à medida que a organização cresce, o tamanho dela também, à medida que a organização cresce, ela tende a afetar mais a estrutura. De fato, afeta a estrutura, porque a estrutura organizacional vai crescer. Só que assim, à medida que a organização se expande, a ideia é que quando a empresa é pequena, um crescimento pequeno já causa uma mudança razoável. Agora, se a empresa já é muito grande, um crescimento pequeno já não altera tanta coisa. Então, a ideia é que ela é mais importante no início, não no final. Então, à medida que a organização se expande, ela meio que perde a importância. Afeta a estrutura em relação decrescente, ou seja, à medida que ela decresce, afeta mais a estrutura, não faz sentido a letra B também, tá? É uma questão de correlação positiva. Então, quanto maior a estrutura, quanto mais você cresce a organização, mais a estrutura vai estar afetando ela. E seu impacto é menos importante à medida que a organização se expande. Mas aqui, ó, afeta a estrutura em uma relação decrescente. Pode ser também, depende da forma que você interpretar isso aqui. Porque se você pensar assim, à medida que a organização cresce, a estrutura ela afeta menos, pode ser, vamos deixar a letra B, porque dá margem a essa interpretação de realmente ela afetar mais numa organização pequena, a mudança do tamanho, do que numa organização grande. Mas vamos ver a letra D e E. Terá maior impacto quando a organização possuir uma estrutura descentralizada. E terá menor impacto quando a organização possui uma estrutura centralizada. Aqui, pessoal, ela não impacta necessariamente a questão de descentralização ou centralização. E aqui tem uma questão lógica, tá? Porque essas duas assertivas não podem estar ambas verdadeiras ou ambas falsas. Porque se ela tem um maior impacto quando a organização possui uma estrutura descentralizada, significa que ela tem um menor impacto quando a organização possui uma estrutura centralizada. Porque aqui nós temos antônimo, antônimo e antônimo, antônimo. Na verdade, não faz tanto sentido. Assim, o que existe é o seguinte, quando a organização é pequena, você pode ter uma estrutura mais centralizada, tá? E quando a organização é grande, é mais difícil você ter uma estrutura centralizada, porque quando tem uma estrutura centralizada, você tem o que a FAIOL chamava de unidade de comando. E aí as decisões ficam centralizadas no estratégico, tá? Se você tem uma estrutura muito grande, você vai ter muitas linhas hierárquicas, né, vários níveis ali no estratégico, no tático, no operacional, e a comunicação vai ficar mais difícil. Então tem um problema da comunicação na estrutura, na organização grande, né? Por isso que não pode ser muito centralizada, tá? Mas por esse raciocínio, o tamanho, enfim, não afeta. Não está relacionado diretamente com essa questão de centralidade. Então, vamos de letra B, vamos ver o gabarito, e é justamente esse. É uma questão difícil, exige um raciocínio. Vocês viram que logo no início, eu ainda pensei que essa aqui estava errada, mas eu raciocinei melhor, e era a letra B. Pessoal, se vocês curtiram, não esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, tem muito mais questão de administração.